Olá, bem-vindos de volta ao terceiro e último bloco desse episódio do Rude Talks, aqui da Rudegon, junto com a Santa Luzia. Hoje o tema é sustentabilidade e criatividade nos projetos de ambientes. Primeiro e segundo bloco foram incríveis, nós trouxemos informações preciosas para você. Então, se você não acompanhou, eu aconselho a você a voltar nos outros dois blocos, pegar o que nós falamos aqui, porque isso pode mudar, inclusive, o futuro dos seus futuros projetos. Gabi, hoje nós estamos falando aqui então de sustentabilidade, passamos um pouquinho sobre o produto, mas a ideia nesse último bloco nosso aqui é a gente trazer para, quem sabe, um ambiente um pouco maior de conscientização, né? A importância, acho que nunca tem se falado tanto sobre conservação de meio ambiente como nós vivemos na nossa geração. Aliás, geração é um assunto muito interessante e importante para a gente conversar, porque a gente percebe ao longo dos estudos das gerações, né? Passou a geração X, geração Z, as viradas de séculos, baby boomers, aquela coisa toda. A gente percebe que quanto mais as gerações vão avançando, mais essa necessidade de conscientização é importante. Mas também, assim, talvez nunca tenha se falado tanto de meio ambiente como essa geração agora, assim. Então a gente falou no final do bloco anterior que isso é um critério importante, inclusive até para definição de marcenaria, definição de fábrica, de fornecedor para trabalhar com os nossos projetos. E eu sei que a Santa Luzia tem uma preocupação muito grande com a questão de certificações. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as certificações que a Santa Luzia tem hoje. Então, nós temos diversas certificações, inclusive no nosso site a gente tem todas elas listadas e a descrição de cada uma delas. E a última que a gente conquistou foi um selo da ODS, que é um selo da ONU. Inclusive, nós somos a primeira empresa catarinense a conquistar. É uma certificação bem criteriosa, né? A gente tinha que bater 16 objetivos lá para poder receber esse selo. E a gente conseguiu. E eu acho que essa questão de geração é como a gente falou antes ali. É educação. Acho que a gente ainda tem tempo, né? Que agora o meio ambiente começa a cobrar e vai cada vez mais. A gente vê aqueles temporais, como a gente estava falando antes, que tem acontecido. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz começar dentro de casa, né? De reciclar o papelão, o lixo, o plástico, né? Que acaba sendo os produtos que a gente mais utiliza. O isopor, que muita gente não sabe que é reciclado, né? Que é reciclável. Eu acho que conscientização em escolas. Começa dentro de casa, né? Já tá muito melhor do que era, com certeza, há uns anos atrás. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar mesmo com essa questão de futuro, né? Porque os impactos ambientais são muito grandes, né? A gente acaba não tendo ideia disso. Se eu não trabalhasse na Santa Luzia, eu não saberia, né? E é uma coisa que a gente, no dia a dia, não vai pensar nisso, né? Poucas pessoas. Ou só quem trabalha com isso. E assim, os fornecedores também. Tem fornecedor que tem clientes que não aceitam mais receber itens em caixa de papelão, por exemplo, porque gera muito lixo. Então é uma coisa que todo mundo, independente de consumidor ou fornecedor, ou prestador de serviço, a gente tem que começar a se preocupar, porque os clientes vão estar cada vez mais exigentes nesse ponto de sustentabilidade, né? De o que tu faz no teu negócio que impacta de uma forma positiva nesse assunto. Ou então, porque até tu comentou ali, até teve um caso na Exco que teve um marceneiro que perguntou pra gente se a gente fazia alguma coisa com o pó da serragem, do corte da madeira. Aí até a gente tinha o nosso técnico junto e eles trocaram uma ideia assim, mas eu acho que a ideia é justamente essa, assim, tudo que eu gero que não é aproveitado, de que forma que ele poderia ser aproveitado? Existe alguma maneira que a gente possa reutilizar essa sobra, esse resíduo, né, de uma forma geral? Então, acho que é um ponto importante a se pensar, assim. E como a Santa Luzia nasceu? A ideia do rodapé nasceu de uma dificuldade, de um problema, né? De um estufamento de um rodapé de madeira. Muitas outras ideias podem surgir, assim, no dia a dia com quem trabalha com esse tipo de marcenaria, de prestador de serviço. Às vezes um problema de um cliente te dá um start para começar uma coisa nova. E vocês, né, essa questão de reciclagem de resíduos, também podem surgir, né, alguma coisa bacana aí. Você está falando a respeito dessa abordagem com as pessoas, né? E uma coisa que a gente tem tratado aqui na Rudegon é tentado conscientizar os marceneiros e os profissionais da importância de você fazer uma boa entrevista inicial com o seu cliente.
Porque é tão importante quanto conhecer de produto, é você também conhecer de pessoas. Porque afinal de contas, pessoas compram de pessoas. Sim. As marcas por trás, elas dão esse respaldo, mas pessoas compram de pessoas. E se a gente não entende de pessoas, a gente perde muitas oportunidades. E aí é uma coisa que eu gosto muito lá de vocês, lá na Revestir. Eu vou falar de Revestir porque é onde eu mais tenho contato com a marca de vocês, além da Expo aqui, que acontece em agosto, é a importância que vocês dão de ouvir as pessoas que estão no stand. E eu tive a curiosidade na última vez de ficar cerca de 40 minutos ali num cantinho observando o comportamento da equipe da Santa Luzia na forma de abordar as pessoas. Então não se trata somente de você trazer boas respostas, mas de você saber fazer boas perguntas. Sim, é verdade. Porque você escutando as demandas do cliente, você escutando as dores do seu cliente, muitas vezes a sua solução está a um trick de distância. E isso não serve só para Santa Luzia, mas serve para você também que está fazendo uma visita ao seu cliente. Às vezes uma boa solução, uma boa resposta de um projeto, uma boa oferta de opções de padrões de MDF vão sair a partir do momento que você passa a escutar o seu cliente de uma forma mais intencional. E essa também é uma marca dessa geração. A geração essa que nós estamos vivendo agora é uma geração que quer ser ouvida, que quer ter o direito de falar, e aí a internet e as redes sociais têm dado essa liberdade das pessoas se expressarem, mas elas também precisam ser ouvidas. E aí cabe pra gente aqui uma reflexão, Será que de fato você tem ouvido o seu cliente? Será que de fato você tem gastado o seu tempo para ouvir as reais necessidades que muitas vezes nem são ditas, mas elas ficam intrínsecas na conversa? E às vezes é isso que vai te diferenciar dos demais, Porque tem um monte de gente fazendo o que você faz, o que a gente faz. Hoje a gente não é mais único. Então não é isso que vai te diferenciar. É o saber ouvir, é que o cliente vai te responder o que tu precisa saber, Às vezes a solução do problema tá ali, é só tu captar mesmo o que ele quer, entendeu o que ele quer dizer. Sem dúvida. Então fica aqui pra gente o nosso desafio para você, de você estar se especializando, se aprofundando em informações, mas muito mais do que informações, em atitudes práticas. Nós precisamos ter uma conscientização com os profissionais de que atitudes práticas dentro da sua marcenaria podem diminuir o número de resíduos, o descarte adequado dos materiais. Por quê? Porque a gente acredita ou não, as pessoas estão observando o que a gente faz. Com certeza. Então, Gabi, eu quero agradecer a tua visita, a tua vida lá de Santa Catarina para cá, para bater esse bate-papo com a gente. E todo mundo sabe, querendo Santa Luzia, em qualquer uma das 3 lojas da Rodegon, você vai encontrar uma ampla opção de produtos, não só de rodapé, roda-meio, poserie, ripados, revestimentos. E fica aqui o meu convite. Quer ver de pertinho? Showroom novo de Santa Felicidade. Tá lá para você chegar, olhar de perto, colocar a mão, você ter uma experiência incrível, Sensacional. E no nosso site, industriasantaluzia.com.br, vocês encontram todas as informações das certificações, dos produtos, dos vídeos de instalação. Que tiverem de dúvida técnica, acionem a gente tem uma equipe bem aberta a auxiliar no que for preciso. A gente faz a gente se ajuda, Um ajuda o outro. É isso aí. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Obrigado por você que nos acompanhou até agora. E até o próximo Rude Talks. Tchau, tchau.